Esse ano você vai aprender programação de vez. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você chegar nesse seu objetivo. Voltamos! Bem-vindo, você está no canal Quero Ser Programador. Se você é novo por aqui, eu sou o Cláudio Oliveira, eu estou aqui toda segunda-feira para te ajudar a dar mais um passo nesse mundo da programação. Se você me conhece do ano passado, feliz ano novo, né? A gente não teve um vídeo semana passada, porque eu estava voltando do Brasil, meu final de ano foi muito legal, vi várias pessoas que eu não via há um ano no Brasil. Eu espero que o seu fim de ano e o seu começo de ano tenha sido e esteja sendo muito bom também. Mas vamos parar com essas felicitações e vamos falar do vídeo de hoje. Hoje o vídeo é para você que tem dificuldade em começar a programar. Você já tentou várias vezes, mas sempre tem algum probleminha que te impede de avançar. Então eu vou te dar 4 dicas para você aprender programação de vez em 2019. A primeira dica pode parecer um pouco óbvia, mas escolha uma linguagem de programação. Programadores escrevem aqueles códigos malucos, né? Eles criam programas escrevendo esses códigos malucos. E esses códigos malucos são escritos em línguas ou linguagens de programação. Existem várias linguagens de programação, então quando a gente está começando, a gente fica meio perdido de qual linguagem eu preciso dar primeiro e quantas eu preciso saber. Mas no começo, foca em uma linguagem. Eu sei que é muito difícil, é muito ruído em volta de PHP, HTML, Python, Java, Go, whatever. Mas, estou muito inglês, whatever, né? Mas foca em uma linguagem de programação. Pensa comigo, se você vai para a faculdade, ou ciência da computação, mas se você vai para outro curso também, nos primeiros 6 meses, no primeiro período, você vai ter uma disciplina que chama algoritmos, ou pode ser introdução à programação, pode ter outros nomes, mas o nome que eu tive lá foi algoritmos. Essa disciplina ensina você a resolver problemas com algoritmos, e ela tem como base, essa disciplina, uma linguagem de programação. Então, quando a gente termina esses 6 meses, a gente tem a capacidade de escrever nossos primeiros programinhas e a gente entende, sabe, escrever eles, expressar esse nosso raciocínio lógico com uma linguagem de programação. A gente não é o melhor programador nessa linguagem, não é tão fluente assim, mas a gente entende o mínimo para escrever um programinha nessa linguagem de programação. Então, independente de você ir para a faculdade ou não, eu acho que você poderia imitar essa estratégia da faculdade, que é foque em uma linguagem de programação. Tá, Cláudio, mas qual linguagem? Você mesmo falou que tem centenas, milhares de linguagens de programação para aprender. Sim, tem. Você, em tese, você pode começar por qualquer uma. Mas a gente até tem um vídeo aqui no canal, bem antiguinho, me desculpa lá pela qualidade, mas um vídeo bem antigo que fala sobre 5 boas linguagens para começar a programar. Uma dessas linguagens que eu citei lá é o JavaScript. O JavaScript ele ele já se tornou uma linguagem muito popular, assim, quebrou todas as barreiras. Eu sinto como se todo programador tivesse que saber JavaScript, porque JavaScript está em tudo, ou quase tudo. E eu acho uma boa opção estudar JavaScript, não só por causa disso, mas também porque é fácil começar, porque você não precisa instalar nada, você não precisa conhecer nenhuma tela preta, porque se você tem um navegador, você tem JavaScript na sua máquina. Então eu acho isso um ponto muito positivo da linguagem. Mas você pode aprender por outras linguagens também. Aliás, JavaScript e a maioria das linguagens de programação usam palavras em inglês. E se você se sentir muito incomodado com isso, se você não tiver familiaridade com o inglês, ou você achar que o inglês está te dificultando a avançar, você pode escolher uma linguagem. Desculpa, tem mais de uma linguagem, mas
tem uma linguagem que as palavras estão em português, que é o Portugal. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você conseguir baixar e se virar com o Portugal. Mas o problema, a vantagem, né? Tem uma vantagem que é, ok, vou aprender programação com uma linguagem em português. Qual que é a desvantagem? Portugal é uma linguagem só para isso, é uma linguagem com propósito acadêmico. Depois que você aprender Portugal, desculpa lá, mas a linguagem em si você pode jogar fora, porque não existem empregos de Portugal. Mas eu aprendi na faculdade com Portugal e Pascal, que é uma linguagem bem antiga. Mas eu aprendi sim com Portugal. Depois fui meio que traduzindo as palavras do Portugal para palavras de outra linguagem. Então, você tem várias opções, mas por favor, foque em uma linguagem. Eu sei que é difícil, mas faça isso. E eu até esqueci de falar uma coisa importante. Você vai escolher uma linguagem de programação? Vai escolher uma linguagem de programação. Mas quando a gente está começando, o nosso foco não é ser o expert da linguagem, não é aprender a linguagem de programação. O que a gente quer aprender é a escrever algoritmos, a ter raciocínio lógico, a trabalhar com lógica de programação. Saber a linguagem vai ser uma coisa que você vai acabar aprendendo de tabela, mas não é o foco, ok? Você precisa de uma linguagem de programação porque ela é a ferramenta base para você ser um programador. Mas, no início, o nosso objetivo não é a linguagem em si, e sim saber escrever algoritmos. Ok? Próximo tópico agora. Próximo. A segunda dica é que você precisa ter uma comunidade, um mentor, alguém, vamos chamar aqui de um amigo. Você precisa de um amigo que ou seja um programador ou uma programadora, ou alguém que tenha esse conhecimento, ou alguém que consiga te ajudar a dar esses primeiros passos. E essa é uma dica que até se relaciona com a dica da linguagem de programação, na minha opinião. Porque pensa comigo, vamos supor que você escolha Elixir em português, que é uma linguagem de programação feita até por um brasileiro. Vamos supor que você escolha essa linguagem. Quem vai saber Elixir para te ajudar quando você agarrar? Ok, você vai ter que pesquisar na internet, achar um grupo, e esse é o ponto. Eu acho que você deveria escolher uma linguagem de programação baseada em alguém, alguma referência de pessoa que você tem ao redor de você. Tá, mas fica calmo, porque eu sei, eu vim de cidade pequena, a cidade chama Muriaé, em Minas Gerais, tem uns 100 mil habitantes, e lá não conhecia nenhum programador, não sabia exatamente o que eles faziam no trabalho, não. Pra não mentir, na minha turma tinha um cara que era o Sandro, ele já tinha programado, mexia com design, eu até tentava puxar papo com ele para entender o que era programação, qual linguagem tinha que estudar, mas ele não queria me dar muito papo. Depois teve um professor meu que dava aula de TI, mas outras coisas, nem era programação. E ele citou uma linguagem que era o Pascal. Só isso já me ajudou muito, porque aí eu soube pesquisar na internet essa linguagem e baixar o programinha, enfim. E aí na faculdade eu também tive uma pessoa muito importante na minha carreira, que foi o Jean. O Jean é um chato, mas querendo ou não, ele já trabalhava com PHP e eu comecei a estudar PHP e ele foi me ajudando. À medida que eu ia caminhando, ele falava, não vai para esse caminho não, porque nada a ver que você vai para esse caminho, você vai se ferrar, vai dar tudo errado, vai por aqui. Ele era chato, mas ele me ajudava muito a tomar decisões que pra gente nessa época é muito difícil. Então o ponto aqui é, você precisa de um amigo. E se é difícil arranjar um amigo na sua cidade, se você não conhece ninguém, você tem a internet. E eu vou te dar outras duas opções de como você pode se envolver com alguém, ou com uma comunidade, na verdade, para te ajudar nessa evolução nos primeiros passos, né? A primeira opção é que existe uma comunidade que se chama Training Center. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente é uma comunidade feita de pessoas que querem ajudar outras pessoas a avançar na carreira de programação. É bem legal. Você simplesmente vai lá no GitHub deles, vai numa página, não precisa nem saber nada de GitHub,
e vai ter uma lista de pessoas que estão interessadas em ajudar outras pessoas a avançar em certos tópicos. Por exemplo, eu já deixei lá que eu queria ajudar alguém no início de programação, com banco de dados e com PHP. Se você está interessado nisso, você pode ir lá, ver meu Twitter, meus contatos e entrar em contato comigo direto. E a gente começa a ter essa relação de mentor e mentorando. O Training Center é bem legal, uma comunidade bem grande. Isso é só um jeito de você conseguir um mentor, né? Alguém para te ajudar explicitamente. O outro jeito é que assim, nós temos muitos criadores de conteúdo na internet, né? Criadores de conteúdo de programação. A gente tem várias pessoas que têm blogs, a gente tem vários canais no YouTube, inclusive esse que vos fala, que vos apresenta. E se eu estou aqui gerando conteúdo sobre programação, quer dizer que eu quero ajudar pessoas com isso, certo? Então, se você quiser falar comigo, você pode falar comigo. Você pode falar comigo nos comentários, você pode falar comigo direto por inbox no facebook.com/quero ser programador. Então, se você não tiver um amigo, se você não tiver um mentorando e você quiser falar comigo, você pode mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia sobre as dificuldades que você está tendo e tudo mais. Mas o ponto em si aqui, não só eu, esses youtubers geram comunidades em volta dos canais, não é? E se você se aproxima dessa comunidade, quem sabe você não faz um amigo ali ou alguém que consegue te responder ali mesmo nos comentários. Ou talvez tenha um grupo no Facebook. Enfim, hoje em dia é muito fácil você se aproximar de pessoas para pedir ajuda. Tem muita gente babaca? Sim, tem muita gente babaca. Não vou mentir, tem gente que enfim, não amadureceu ainda. Eu prefiro pensar assim. Mas as coisas estão melhorando muito e tem muitas comunidades que respeitam muito os iniciantes. Então, não tenha vergonha, fale comigo, fale com quem você confia, mas tenha alguém para te ajudar no início. A terceira dica é que você precisa encontrar um bom material de estudo. O que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que aprender programação é muito sobre teoria e prática. Muita prática. Teoria e prática. E por mais que eu gere conteúdo aqui no YouTube, né, dando algumas dicas, a gente tem uma série de vídeos aqui também sobre como começar a programar, né? Vários vídeos, uns 4 vídeos para quem quer começar do zero. Esses vídeos eles não têm exercícios. E fazer os exercícios é o mais importante, talvez, de aprender a programar. Porque aprender programação é como se fosse aprender a cozinhar. Eu nunca aprendi a cozinhar. Mas vamos supor que eu tenha comprado vários livros de culinária. Na verdade, eu vejo o MasterChef assim, já tem uns 3 anos. Então eu deveria saber cozinhar, né? Porque eu vejo as pessoas profissionais cozinhando. Não é bem assim que funciona as coisas. Não é assim que a banda toca. Então, assim, absorver conteúdo é uma coisa, mas se eu não pratico, eu nunca vou ser cozinheiro. Nunca pratiquei, não tenho vivência naquilo. Então você precisa de um bom material, não só para absorver o conteúdo, mas como cuspir ele de volta ou devolver ele escrevendo o código, né, pondo a mão na massa. E quando eu falo conteúdo, sim, pode ser um livro. Um livro seria ideal. Mas livros na nossa área, principalmente livros técnicos, têm um grande problema, que é o seguinte: a nossa área evolui muito rápido, né? As coisas evoluem, as linguagens de programação mudam e é muito difícil um livro acompanhar essa evolução. Na verdade, é quase impossível, né? O livro está lá na prateleira, um livro de PHP, só que o PHP evoluiu. Então já tem outras formas de escrever códigos. Algumas coisas que estavam no livro não funcionam mais. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado do material que a gente vai escolher. E é por isso que isso também se liga com a comunidade, né? Se você escolher uma linguagem e tem alguém que saiba essa linguagem para te ajudar, provavelmente essa pessoa consegue te recomendar um material legal para você estudar.
E não é só livro, né, que pode ser o material. Hoje em dia a gente tem muitos cursos na internet para aprender programação. Eu não me sinto confortável, totalmente confortável, de recomendar, olha, esse curso é maravilhoso ou esse livro é fantástico. Por quê? Porque quando eu aprendi a programar, os livros que eu estudei na faculdade são livros muito antigos, usando linguagens que eu não acho que vai te agregar muito para você ir para o mercado de trabalho, se for o seu objetivo. Então, eu não acho que os livros que eu li são os livros que você deveria ler. Por causa disso, né, de aprender a programar. Tem vários livros que eu li que sim, que valem muito a pena. Mas esse não é o assunto desse vídeo. E o segundo ponto é que eu não aprendi programação com cursos online. Então, eu não posso recomendar um curso baseado na minha experiência. Porém, eu já cheguei a dar uma olhada nos cursos de um canal aqui no YouTube que chama Curso em Vídeo. É um canal do Guanabara e ele tem vídeos de programação básica, de lógica de programação, também tem como programar com Python. E pelo que eu vi, pelo menos no vídeo Python, ele lança vídeos com exercícios. Então, querendo ou não, funcionaria como um livro, porque o exercício é muito importante. Então, assim, esse curso em vídeo ele é gratuito, né? Então, você pode... isso não é merchan, obviamente. É uma das formas que você poderia tentar estudar, né? Você não tem muito a perder, porque é gratuito. E a outra forma é tentar conversar com alguém para encontrar um bom livro na linguagem que você escolheu. A quarta e última dica é que... Ok, agora que você sabe qual linguagem de programação você quer aprender, você vai aprender algoritmos por essa linguagem, você tem uma base, você tem alguém para trocar ideia, para te ajudar quando você precisar, você tem um material legal para acompanhar, eu preciso que você seja curioso e criativo. Eu sei que é estranho falar disso, né? Seja curioso e criativo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está estudando lá no livro e você tem um exercício, você vai ter que fazer o exercício. Apertou Enter e tal, rodou. Deu tudo certo, passou, você fez o exercício. Eu preciso que você seja curioso bastante e se force para mudar o exercício. Mude o que você puder mudar, o que você quiser mudar, mas vai mudando ele. Se o exercício era escrever o seu nome na tela, escreve outro nome. Vê se colocar um emoji funcionaria. Vai fuçando, eu preciso que você fuce e você vá criando coisas da sua cabeça. Eu não quero que você fique preso naquele livro. Porque assim, no começo da programação, quando a gente está estudando, é muito difícil a gente criar algo muito complexo, algo que a gente realmente quer criar. Por exemplo, eu quero começar a programar para escrever um jogo com programação. Não vai conseguir escrever um jogo nos primeiros dias ou meses, porque é muita coisa para estudar, né? Talvez, se você for entrar na faculdade, lá para o final do período, você consiga. Só que quando você estiver lá com todo esse conhecimento para criar o jogo, você ainda vai precisar dessa mentalidade criativa, porque você vai precisar criar o jogo do nada. Então eu preciso que você exercite essa coisa de ir fuçando nos códigos, mudando as coisas. Se você escrever um algoritmozinho que soma números, e o que acontece se eu quiser agora multiplicar os números? Se eu quiser multiplicar e dividir, crie coisas da sua cabeça. Eu acho a coisa mais fantástica na programação para mim, que me cativou, assim, que me puxou, é a possibilidade da gente criar coisas. Então, não fique preso no que o livro está te propondo. O livro é importante porque ele está te ensinando, mas eu preciso que você também tente fugir disso. Mesmo que sejam coisas muito simples, mas à medida que você for avançando, tenta fugir. Não fugir, né? Mas tenta agregar, tenta sair da caixa e colocar e fazer mais coisas em volta do estudo, porque isso vai te ajudar muito lá na frente. Programar não é uma coisa fácil, mas não é uma coisa extremamente difícil. É uma coisa trabalhosa, ou seja, você precisa gastar horas estudando aquilo até você perceber que, nossa, eu aprendi. Então, esse ano, segue essas dicas,
Fala comigo nos comentários o que já te impediu de programar, qual que é a sua maior dificuldade. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.